O Guilherme Boulos tem sido alvo de muitos ataques do candidato do PRTB, que chama ele de cheirador de cocaína. E ontem, durante o programa Roda Viva da TV Cultura, Guilherme Boulos foi perguntado, inclusive, pela a nossa colunista aqui do UOL, Raquel Landim, a respeito desse episódio. E ele disse, com todas as letras, que nunca usou drogas e desafiou o Pablo Marçal a apresentar provas de que ele cheira cocaína. Na explicação, Boulos não conseguiu conter as lágrimas ao falar do impacto disso, principalmente nas filhas dele. Primeiro, eu acho que é importante dizer uma coisa, Raquel. Eu nunca usei. E eu desafio o Pablo Marçal, que diz que tem prova, apresente agora. Apresente. Diz que tem vídeo, diz que tem lá, apresente. Sabe por que ele não vai apresentar? Porque é uma mentira abjeta que ele criou. Quando eu disse uma vez, eu estou há mais de 20 anos na vida política, antes no movimento social, não na política. A única vez, Raquel, que eu pensei em desistir foi em 2018. Aí sim, quando minhas filhas chegaram da escola chorando, e elas eram muito crianças. Elas chegaram em casa chorando porque na escola falaram que o pai delas tomava a casa dos outros e era bandido. Foi a única vez que eu cogitei desistir do caminho que eu escolhi para minha vida. Porque eu tenho casca, Raquel. Eu não recuo. Se vier, vem com as mentiras, vou enfrentar. Não tenho medo. Tô tendo, inclusive, que usar carro blindado pelas ameaças que estou recebendo e que a Polícia Federal está investigando. Agora, quando mexe com a sua família, com quem você mais ama na vida, com criança, aí te faz, às vezes, perder um pouco o prumo. E é impressionante aí essa fala de Guilherme Boulos, que segue repercutindo bastante, já tem até a resposta de Pablo Marçal a ela. E Pablo Marçal diz que a filha de Guilherme Boulos vai chorar 2 vezes, porque vai descobrir que o pai, além de mentiroso, é drogado. Diz que vai apresentar essas provas, de que ele tem essas provas, e de que vai apresentar essas provas no último debate, e inclusive que o próprio Guilherme Boulos, segundo ele, já até foi preso por porte de drogas, foi o que disse Pablo Marçal durante a sabatina à CNN ontem. Vamos lá, Sakamoto. Como é que você analisa aí esse desabafo de Guilherme Boulos? Fala com todas as letras. Eu nunca usei drogas. E desafiou Pablo Marçal a apresentar essas provas. Chega tarde um pouco essa fala de Guilherme Boulos? Ele já tinha falado por meio de assessoria e tudo mais, mas publicamente, dessa maneira clara, é algo que tem causado bastante impacto. E uma resposta importante a Pablo Marçal, não? Eu acho que é uma resposta importante, sim, Fabiola. Eu acredito que não chegou, não é que chegou tarde. É complicado, né, para qualquer candidato, qualquer pessoa pública envolver a família, numa resposta, inclusive. Né, tão complicado quanto ela não quer que a família seja envolvida. E a gente viu o presidente Bolsonaro com o presidente Lula. Várias pessoas sempre falaram que quando chega na família eles sobem o tom, eles ficam irritados. Acho que isso vale para qualquer Sakamoto, político. o seu som não tá legal. A gente vai tentar reativar aqui o seu som. Eu vou ouvir agora o Josias para ver se tá melhor, depois eu passo para você. Vamos lá, Josias. Tá ok o som do Sakamoto? Eu não tava ouvindo ele. Desculpa, Sakamoto, retoma aí, Sakamoto, desculpa. Eu que não estava te ouvindo, mas a audiência estava te ouvindo. Perdão, peço perdão. Retoma aí, então, Imagina. Você falando justamente dessa situação aí de que não é que chega tarde. Vamos lá. Não, eu estava falando só para retomar, Fabiola, não sei se você vai ouvir agora, mas não é que chega tarde, na minha avaliação não chega tarde, na minha avaliação é meio que chegou no limite, né, para o candidato. Nenhum candidato, se for perceber, à direita, à esquerda, gosta de falar da família no sentido, quer dizer, aceita muito bem quando a família é envolvida, quando você vê algum membro da sua família sofrer por conta da tua atuação política ou por conta dos ataques de adversários devido à sua atuação política. E aí você tem políticos da direita à esquerda que também que aí perdem as estribeiras. Já vimos o presidente Lula, já vimos o presidente Bolsonaro, todo mundo fica extremamente irritado quando atinge o núcleo familiar, né? Ainda mais quando é envolvido criança pequena.
o neto do Lula, a filha pequena do Bolsonaro e agora as filhas pequenas do Boulos, né? Na política, né, isso é considerado, não a pessoa desabafar, mas atingir de alguma forma a família da pessoa é considerado jogo baixo, jogo abaixo da cintura, né? Mesmo na política e mesmo na guerra da política existem regras, né? Existem, digamos, um código de ética não falado assim, que impede que, por mais duro seja o embate, né, você tenha limites nesse sentido. Muitas vezes a gente vê candidatos ultrapassando os limites. Não é o Marçal, não é o primeiro deles, né? Agora, pelo que a gente foi acompanhando, né, o Boulos tentou manter aquela coisa, olha, com respostas quase que institucionais, né, mostrando, olha, uma certa, não vou dizer uma fleuma, mas uma calma com relação a isso. Aí chegou o caso da filha dele, né, chegou chorando na escola, porque sofreu bullying devido aos ataques que o pai está sofrendo nesse sentido, de usuário de drogas, sendo que não há provas, o Marçal não apresenta provas contra ele, mas acaba utilizando a sua massa de seguidores, né, envolvendo eles por conta dessa denúncia, e isso, é claro, atinge as crianças, ouvem os pais falar, as crianças têm acesso à internet, vão fazer maldade com as filhas, isso mexe com a cabeça das pessoas. O Boulos já estava irritado, tanto é que essa questão tinha aparecido no debate já do Estadão e da SPM, né? O Boulos ficou irritado com o Marçal por conta desses comentários do Marçal, e aí chegou agora, quando a filha dele ele trouxe a público a história da filha, ele acabou indo para fora, explodindo de emoção, e agora no Roda Viva também. Né, eu acho que é o seguinte, se você for perguntar para ele se ele preferia que aquela cena tivesse existido, eu acho que não, né? Ninguém gosta disso, até porque isso remete a uma situação dolorosa internamente na família. E no caso do Boulos, né, sempre houve muito cuidado, muito cuidado com as duas filhas pequenas, para a família proteger as duas filhas pequenas exatamente do impacto político. O pai é uma figura pública visada, amada por uns, odiada por outros, né? Mas houve sempre um cuidado muito grande com relação ao ataque. E isso é interessante, mesmo com o Boulos como líder do MTST, mesmo com o Boulos disputando diretamente com o Bolsonaro em 2018, né, na presidência, mesmo com tudo isso, não houve, na verdade, a reação que está havendo agora atingindo a família dele. E isso, na verdade, mexeu bastante lá no meio, né, das contas. O triste, Fabiola, é que diante disso, diante dessa reação, o Marçal ele não dá um passo atrás, ele dá um passo à frente e falou, então vai chorar mesmo. Né, na verdade, vai chorar mesmo. E ele vai continuar, né, fazendo esses ataques e prometendo provas. Ele tinha prometido apresentar provas no primeiro debate, né, da Bandeirantes ainda, e não apresentou. E ele fala, não importa, é para chorar mesmo. Gente, aí qual que é o nível de psicopatia? Porque é o seguinte, se ele falar assim, olha, o Boulos está chorando, é lágrima de crocodilo, qualquer coisa nesse sentido, tudo bem, você está atingindo o candidato. Você está um candidato atacando outro candidato, por mais que esteja lá no limite da cintura, né? Agora, quando ele fala da filha do Boulos diretamente, a filha vai chorar mesmo, a filha vai não sei o que lá mesmo, e aí, sabe, você fala assim, qual que é o nível de psicopatia que essa eleição vai chegar? Sabe, esse é o ponto. Para muita gente, a eleição não importa. O que importa é o entretenimento causado por tudo isso. O que importa é a briga, não importa a discussão. O Marçal não tem conteúdo eleitoral, conteúdo programático. Ele mostrou no debate da Veja SPM, né? Quando ele chegou, ele não apresentou nada. Questionado, ele mandava para as redes sociais. Então, o que acontece? Ele deixou claro que ele está interessado agora é na briga, é na guerra, é na disputa. Por quê? Porque nesse campo ele se dá bem porque ele cresceu em cima disso. Ele cresceu em cima da lacração, ele cresceu em cima da briga, ele cresceu em cima da batalha e ele vai continuar fazendo isso e vai crescer com isso. Então, ele quer mais. Não importa se no meio do caminho ele vai atropelar a criança, ele vai atropelar o bom senso, ele vai atropelar o que quer que seja. Ele quer mais. Né? E aí esse é o ponto, né? A situação, a resposta que vem sendo dada por todos os candidatos. O Boulos subiu, a gente depois vai falar um pouco sobre isso. O Boulos subiu o tom ontem, né? Com relação aos ataques, com relação ao Marçal, né? A Tabata tem feito um trabalho forte também de enfrentamento, né? Todo esse enfrentamento do campo democrático vai surtir efeito ou o São Paulo se entregou de vez ao entretenimento e deixou de lado a escolha de um gestor para sua cidade, né? É uma resposta que nós paulistanos vamos ter que responder.